Então, para a gente iniciar, eu quero demonstrar hoje, né, esse ciclo de construção da visão conceitual para que você possa entender como que você vai naturalmente conectar as informações do negócio. Tudo isso vai naturalmente gerar essa economia de tempo, de preparo, de tudo que você tem que executar quando você tiver num projeto como esse. E aí, para começar ainda, para vocês entenderem o princípio de tudo, que eu sempre até brinco e falo, não sabe, tem dúvida, pega uma folha em branco e rabisca na folha. Ó. Foi o que eu fiz quando eu comecei a construção desse slide. Então eu fui rabiscando e aí daí a gente começa efetivamente a construir, seja uma apresentação, seja propriamente um dashboard nessa ideia. Então o mais importante, principalmente você também começou, é um gestor, é você entender o que você precisa para construção. Porque você tem que entender primeiro, né, por que sobre o aspecto do Data Analytics. Né? O que é o Data Analytics? Data Analytics é hoje aquilo que é a gestão, né, dos dados, basicamente. Né? É a gestão de dados das empresas. Analytics é a análise aprofundada, cultura data-driven, né, cultura orientada a dados. Então, isso é muito importante para o profissional que quer estar em alto nível dentro de finanças, dentro de controladoria, FP&A. Então, a primeira pergunta que a gente tem que ter é: por que criar um dashboard para a sua empresa? Né? E naturalmente, qual vai ser essa resposta? Você tem que ter muito claro isso, que é para você direcionar a tomada de ação baseada em dados, né? Você utilizar o ciclo da análise. Então, o dashboard, no final do dia, ele é simplesmente aquele modelo, que é um quadro, né, de gestão, que você consegue olhar de uma forma resumida como que os dados estão ali, né, dispostos, como que aquilo gerou uma visualização desses dados. Então, o primeiro passo, né, que a gente entende é você começar fazendo o quê? Entender, né, o objetivo macro de você construir um dashboard, né, o objetivo fim desse dashboard. Identificar as necessidades do negócio em relação quando te pedem ou quando você quer criar, né, uma visão do negócio para você naturalmente gerar maior valor nas suas análises, nas suas entregas e naturalmente fazer esse ciclo rodar. Então, o primeiro passo, você vai fazer o quê? Você vai, como eu estou mostrando ali, um mapeamento de requisitos. E aí eu vou trazer aqui para vocês hoje algumas das técnicas, né, de Data Analytics mesmo. Então eu vou apontando aqui na tela e a gente vai falando. Ó. O primeiro ponto aqui em cima é o Start. A gente vai fazer nessa etapa azul o mapeamento de requisito. E aí eu chamo da Business Question. O que é a Business Question? É a pergunta do negócio, a questão do negócio? Sim. Isso aí significa para você entender qual o objetivo fim, né, quando você inicia a construção de um projeto, de um modelo de dados e tudo mais. Então, não saia igual um maluco preparando, que às vezes você vai perder uma energia absurda, porque o gestor vai falar não era bem isso, ou o diretor, e aí você vai se sentir extremamente cansado. Deixa eu só regular a luz aqui. Você vai se sentir extremamente cansado, às vezes, de estar construindo algo que não é exatamente o que se esperava. Então, você define os objetivos e as necessidades do negócio como ponto de mapeamento inicial. Feito isso, você começa aí, de fato, colocar a mão na massa, né? Mapear as fontes de dados, entender as fontes, como elas chegam até você ou a sua área, né? Entender os modelos de dados de fato. Então, você vai estruturar os dados a partir desse segundo momento, mas dentro de um ciclo maior, que é o mapeamento dos requisitos. Ainda você não vai sair fazendo, você vai sair entender o que tem ali dentro. A partir disso, você começa a fazer o quê? Um ETL, que é o famoso Extract, Transform e Loading. Extrair, transformar e carregar, é a limpeza dos dados. Você vai preparar e transformar os dados dentro da empresa, tá certo? E aí, a gente vai para uma segunda... Isso tudo, toda essa, vamos dizer assim, esse ciclo, eu chamo de first stage, né? É o primeiro estágio da sua construção. Por quê? O segundo stage, a segunda fase, seria o segundo momento, a hora que tem tudo pronto, e aí, naturalmente, você vai estar analisando, aprofundando nos dados, que não é o tema aqui hoje. Hoje é esse primeiro ciclo para a gente entender essa parte conceitual e do contexto em si da construção desse modelo, tá bom? Bom, então feito isso, o que nós temos aqui? Nós temos a fase de você analisar e começar a fazer as correlações. Então, a partir do momento que você já mapeou os dados, você já fez a limpeza, começou a ter as primeiras etapas, você começa a conectar e relacionar, né, criando cálculos e métricas
para você entender aonde que você vai gerar valor, né, a partir do momento que você tem as informações já previamente consolidadas. Então isso começa a tomar corpo, você começa a ter essa fase já de afinar, né, de validar esse modelo de dados, e isso vai gerar muito mais assertividade também na sua entrega final, entende? Por quê? Porque você vai passo a passo, você vai conversando com as pessoas, com os responsáveis, você vai perguntando se fez sentido, se era aquilo que esperava. Então tudo isso vai gerar maior, né, vamos dizer assim, alinhamento entre os objetivos, entre as expectativas, e isso tudo te economiza tempo, né? E te livra às vezes de retrabalho e tudo aquela coisa que às vezes você gasta uma energia absurda fazendo acontecer e naturalmente isso gera um desgaste, né, na equipe e também na sua gestão. Então é importante você ter isso em mente. Depois, você começa a olhar e criar as visualizações, né? Fazer esse rabisco ali, né? Esse rascunho de como você vai demonstrar aquelas informações, com os tipos e formatos, né, de gráficos, de views, de análises, enfim, que você vai gerar a partir desse momento, quando você constrói o seu dashboard. Bom, feito essa parte, você já elimina e você vai ir por uma etapa mais de insights e soluções, tudo isso ainda na parte conceitual. Você que vai começar a olhar e visualizar tendências, né, rabiscando ali ainda na parte inicial, né, de você reavaliar a business question. Porque essa business question, onde eu iniciei lá em cima, ó, no mapeamento de requisitos, é aquilo que determina qual é a questão de negócio que a gente está vendo aqui, qual é o ponto central que a gente tem que resolver. Então isso é muito importante que você tenha domínio, que você se questione dentro do negócio, do momento que você está vivendo, porque isso vai permear toda a construção do seu dashboard. Não só nos dados em si, mas nas relações, nas visualizações, nas tendências que naturalmente vão surgir ou possam surgir. Então tudo isso impacta muito naquilo que vai gerar insight para tomar decisão. E aí, uma vez que você fez essa etapa, você tem, né, o apoio e suporte à tomada de decisão como uma estratégia de você vender, né, da melhor forma todo esse trabalho, toda essa construção que você está ali preparando. Ok? Até aqui, ok? Manda aí um coraçãozinho, no foguinho, né? Eu falo do fogo. Manda um foguinho aí para eu ver a reação de vocês, se tá bacana, se vocês gostaram aqui do layout. Bom, feito isso, nós vamos para que etapa aqui, ó? A etapa de tá meio, às vezes, porque é vermelho, né? Pode ser que tá meio um pouco ruim para vocês. Compartilhamento e divulgação. Então, é essa etapa de você mapear para quem que você vai divulgar o dashboard, né? Qual é o prazo que você vai divulgar? Então, esse processo, né, de atualização e divulgação contínua, porque você não pode gerar, valeu galera, tô vendo aí, vocês não podem gerar somente uma visualização única e depois aquilo cai no esquecimento, você tem que gerar um processo como se fosse uma entrega, né, um entregável fixo ali da sua área. Então, isso é, de fato, gerar valor para todos os responsáveis, para todos os ali tomadores de decisão, diretores do negócio. Então, nada mais importante do que você definir isso, esse ciclo, deixa eu só regular aqui, você ajustar esse ciclo para que você possa naturalmente conectar cada etapa dessa, tá? Então, esse ciclo ele vai usar, por que eu falo usando o Data Analytics? Porque quando a gente pensa nos dados, quando a gente pensa no objetivo fim, não é somente sair construindo e modelando, seja planilha, seja um dashboard no Excel, seja um dashboard que dá para fazer também num PowerPoint, seja numa ferramenta de BI, você antes de fazer todo esse trabalho, esse esforço, né, que às vezes você pode fazer um esforço absurdo, quem nunca já passou por isso? Participar de um projeto, é muito bonito, vamos falar de BI. Aí acham que nós, um profissional único de finanças, tem o poder de construir um BI complexo que conecte a empresa inteira. Não é bem assim. Né? Você precisa ter pelo menos uma equipe, você precisa ter pessoas ali que estão naturalmente entendendo todas as conexões, um pessoal ali que dá um suporte no sistema. Então é muito mais, né, do que olhar um gráfico bacana, olhar uma visualização bonita. Você tem que entender, quando falando em Data Analytics, por tudo que está construindo por trás, a estrutura. E isso a gente esquece, ou o profissional de finanças não está entendendo que isso é um potencial absurdo de você conectar valor, gerar melhores entregáveis e você se tornar aí um profissional de FP&A e controladoria 4.0, né? Que está olhando para outras coisas e não somente para aquelas entregas pontuais, tá bom?
Então, o que é a ideia aqui para você hoje? É você entender esses estágios. O primeiro estágio, vamos chamar assim, que foi todo esse ciclo, eu quero trazer e chamar a atenção para vocês por conta do quê? Entender a estrutura, né? Começar a preparar aonde você amarra as informações, preparo dos dados, conectar e relacionar os dados, criar visualizações, definir filtros ou visões, depois divulgar e, por último, um processo, né, de atualização contínua, porque as informações têm que vir de algum lugar. E esse lugar tem que ser validado, previamente acordado, com todos os profissionais que estão envolvidos dentro do negócio. Então, é muito mais do que simplesmente um dashboard, uma visão, um BI. É um processo que tem que ser construído a diversas mãos dentro do negócio e você pode, né, liderar isso por conhecer de finanças, por conhecer do negócio, do business. E aí, a gente iria para um segundo estágio. Quando nesse segundo estágio, o que seria aqui o foguetinho? Quando você vai ter aí sim, né, todas as informações na mão, você vai ter insights, você vai poder fazer e construir junto com as áreas um plano de ação, né, uma cultura de learning, né, que é um aprendizado contínuo ali, aprender com os erros, correlacionar as informações e naturalmente replicar modelos, né, de sucesso dentro do negócio. Então, quais são as ferramentas iniciais para você construir isso? Primeiro delas, como eu falei, papel e caneta. Até brinquei aqui, ó. Foi a construção, a modelagem, o desenho, né, o rascunho que eu fiz no início, e aí eu tornei essa apresentação aqui para vocês hoje. E aí, depois disso, você vai naturalmente fazer um desenho, uma estrutura do modelo de BI, do modelo de dashboard que você quer naturalmente construir junto com as pessoas. Então, vamos lá, eu vou até mostrar isso para vocês também. É um modelo mais simplificado que você não tem que perder tanto tempo nisso. Só queria relembrar aqui para vocês que esse é um modelo que eu tenho feito dentro da metodologia. E quando eu falo, né, de dashboard, quando eu falo de storytelling, que também tem todo esse lado, que você vai construir a história quando você vai apresentar, tudo está dentro hoje do meu método, né, na etapa 3, controle. Então, isso é um modelo, né, da metodologia de controladoria prática que eu tenho, né, feito e trazido os meus alunos aí, ok? Bom, uma vez que você fez toda essa modelagem, toda essa estrutura, você vai gerando um rascunho. E esse rascunho, deixa eu ver se ele está mudando aqui ou não. Espera aí que eu estou com duas telas. Aqui. Você vai começar, diminuir o zoom aqui. Imagina que você tem um dashboard na visão DRE. Então, quando você vai conversar com uma pessoa que tecnicamente vai preparar isso, se não for você, se for uma área de suporte, ou uma área mesmo de analytics, ou área de TI, enfim, você vai começar a desenhar esse modelo. Então, você pode, naturalmente, um modelo mais simplificado possível. Eu quero uma visão de um dashboard, isso aqui eu criei no PowerPoint, eu vou disponibilizar para vocês depois. Eu quero ali no primeiro botão o ano, depois a Business Unit, ou unidade, né, federativa, de repente, o estado. Eu quero a versão, eu quero o produto, quero uma conta, né, a visão mensal acumulada, centro de custo, enfim. Você vai definir quais filtros você vai correlacionar. Depois, você vai ter os indicadores, que pode ser ali pequenos gráficos, KPIs ali pequenos, né, que é onde eu estou mostrando aqui, ó, nesse lado aqui, ok? Depois, você pode ter um cartão de dados, né, selecionados, 2 cartões, e aí no meio aqui você vai ter dados, né, em formato de tabela, por exemplo, para você fazer seleção através dos botões e modificar, gráficos de tendência, de evolução dos meses, ou um gráfico de pizza. Então você pode brincar com isso. Só que o que eu estava falando ali, mais importante antes disso é você conectar as informações nesse modelo. É você naturalmente entender o quanto isso vai ser extremamente importante e válido na construção para você não perder tempo. E aqui é um modelo de uma das empresas que eu já atuei. E aí, para você entender como que ficaria isso na prática, né? Os cards, as tabelas, os gráficos, só para você entender aí a visualização. Não precisa ser super uau. O primeiro passo é que ele seja usual, que ele esteja validado, funcionando, as pessoas naturalmente preparando essas informações para gerar, de fato, insights que gerem, né? Totalmente aderência ao negócio para tomar decisão, tá certo? Bom, o que eu quero falar ainda aqui para vocês, e aí vou aproveitar, vou deixar aqui para que vocês possam ver. Dê um print aí, me marca depois, vou ficar feliz lá de ver vocês, alguns têm me marcado. E assim, qual que é a ideia? Vou disponibilizar, né, essa apresentação também, vocês podem usar, fazer de repente para vocês aí outras ideias,
né, construindo aí na hora de apresentar alguma reunião e tudo mais. Então, acho que é super válido aí na prática para vocês. Bom, o que eu queria falar aqui também? Você estruturar, fazer essa ideia da arquitetura dos dados é o fator organização. Né? O fator organização e planejamento é a função do profissional estratégico de FP&A e controladoria. Esse profissional, ele precisa ter isso, né, na pele, no sangue dele, porque isso vai transformar, né, as entregas, a forma que ele se posiciona, o que eu sempre tento trazer, né, como a prática de mercado, como resultado que eu obtive na minha carreira, e que você pode rapidamente fazer isso, né, mudar o jogo, se às vezes você está muito no operacional. Então você tem que virar essa chave para você criar ideias, conectar as coisas. Isso faz muito sentido, isso vai acelerar os seus resultados, acelerar, né, como você se posiciona dentro da empresa, perante até outros profissionais. Então tudo isso vai fazer você se tornar meio que uma pedra bruta ali, né, um diamante bruto que vai se transformando com o tempo. E aí, a hora que você vira essa chave, você começa a gerar cada vez mais resultados, né? Não só para o negócio, como para a sua carreira. Então, é o que eu sempre falo. E aí, dentro da visão de Analytics, é você pensar sobre isso de médio a longo prazo na sua carreira. Por quê? Porque isso é uma tendência, não tem como voltar. As ferramentas se atualizam, as ferramentas surgem cada vez mais rápidas e velozes para conexão de dados. Você não tem que ficar fazendo tudo na mão, do zero, no Excel, né, se matando ali. Você tem que pegar, às vezes, soluções já previamente prontas que conectem com a base de dados do sistema de vocês. Então, isso seria uma controladoria 2 ou 4.0, vamos chamar assim, né, da ideia da tecnologia, que é você olhar além, né, da coisa inicial. É quando você já entende da DRE, já entende de fluxo de caixa, já entende de indicadores, sabe olhar um dashboard, sabe se impor numa reunião, sabe se comunicar, sabe ser um business partner. Né? Tudo isso, na hora que você tem esse domínio, você vai para o próximo nível do jogo. Qual é o próximo nível? É você falar de igual para igual com todos os responsáveis, gestores da empresa. Então, isso vai transformar, né, todo a sua construção, as suas análises, as suas ideias. E hoje tem ferramentas para isso no mercado, né, que você não precisa fazer tudo na mão. Não são caras, né, comparado a um passado aí recente. E até agora vi aqui, ó, a Adri Notitara, é o Adriano, eu acho. Mandou aí, Lever Pro, exatamente, cara, exatamente, falo aqui muito no meu canal, conheço lá o pessoal da Lever Pro, já trabalhei com eles, é incrível, a última empresa que eu estava, e realmente isso acelera os resultados. Então você também como gestor, ou mesmo como um analista, um coordenador, você tem que pensar, especialista, você tem que pensar que se você leva um cardápio de sugestões, inclusive para o seu chefe, para a diretoria, de implementar algo nesse sentido, você marca um golaço, né? Você não fica fazendo mais na mão, tendo erro, o potencial risco ali de errar. Então, isso tudo vai conectar, né, esse profissional estratégico que vai gerar outro nível de visualização, de entrega, de responsabilidade, naturalmente, de você também se valorizar. Essa é a ideia que eu tento buscar e trazer cada dia aqui para vocês, tá certo? Importante, no início desse ciclo sempre, começa na pergunta certa, a business question. Aprenda a fazer as perguntas do negócio, aprende a pensar e naturalmente aprofundar um pouco naquilo que é o objetivo fim. E aí, para essa conversa, eu trouxe aqui um ponto que eu marquei, que é bem simples, tá? Mas que naturalmente te ajuda nesse processo. Então, eu vou mostrar, vou falar aqui para vocês. Passo zero, tá? É uma coisa que vocês já devem ter ouvido, mas a gente esquece às vezes e deixa de utilizar isso. Passo zero você vai sempre perguntar, quando você está criando um modelo ou ajudando a resolver um problema, é perguntar para quem? Para quem que eu vou oferecer uma solução? Para quem que precisa disso? Ou quem sofre com determinada situação no dia a dia? E aí, naturalmente, depois do quem vem o que, né? O que acontece, né? O que vai acontecer quando... o que vai acontecer se a gente fizer dessa forma, né? Pode ser aquele 5W2H, né? Muito isso, eu até postei recentemente aqui no meu feed. Depois, só que eu coloquei numa ordem aqui um pouco diferente. Depois o número 2, como? Como isso acontece? Então você que tem que perguntar se determinada situação que alguém pediu e o que a gente identificou. Então, como ela aconteceu? E depois do como, você vai perguntar o porquê, né? Então, a causa raiz. Tudo isso dá uma clareza muito rápida de você implementar uma mudança, né? Uma construção. Então, por que isso aconteceu?
Só de você, às vezes, conseguir se responder isso dentro do negócio, vai ajudar demais, né, o processo em si, das entregas, da construção e tudo mais. Depois o porquê, o quando, né? Quando isso tende a acontecer, quando isso tende a mudar. Então, você questionar também em relação ao período. E, por último, o qual, né? Qual o resultado do que a gente espera, ou da mudança em si, de fato. Então, galera, o que eu quero, né, trazer com isso? Que você tenha essa visão, que você tenha essa ideia, que você analise os dados, né? Obtenha insights valiosos, né, dentro do desafio que você está enfrentando. Tente visualizar a tendência, né, para tomar decisão, para que seja mais assertivo, mais transparente, né, e que você tenha ganhos com isso, para você ter incentivo cada vez maior de analisar as informações, questionar, ter um pensamento crítico, que são habilidades, né, esperadas de um profissional, como um profissional especialista, como um profissional de controladoria FP&A, tá certo? Então, isso é fundamental na sua estratégia de atuação, ok? E agora eu vou mostrar aqui para a gente conversar um pouquinho, ó. Para quem quiser, não ainda acessou, primeiro eu vou mostrar aqui, ó. Começa segunda-feira, semana especialista financeiro, né? Escreva aí no evento online gratuito, de 18 a 22, segunda, quarta e sexta. Né? Eu vou mostrar aqui ó, esse mapinha, que é a jornada da carreira financeira, entender como você pode crescer, se destacar na área mais estratégica de finanças. Tá certo? Tem o link na descrição da minha bio aqui no Instagram, se inscreve lá e eu espero vocês. E para quem não acessou ainda meu Telegram, acesse pelo QR Code ou digita lá, Controladoria Prática, @Controladoria Prática, para você baixar essa planilha, as planilhas de ontem e anteontem e a apresentação de hoje, que eu vou liberar assim que acabar aqui lá para vocês, tá bom? Bom, o que eu quero falar aqui um pouco com vocês? Deixa eu só ver aqui, exato. Vou mudar aqui agora. Eu quero dizer o seguinte, né? Para quem aí já me acompanha, como eu sempre venho batendo nessa tecla. Você tem ferramenta? Legal. Você tem oportunidade de conversar com nível executivo, ou pelo menos ter, né, uma conversa no sentido de construir um modelo, de gerar indicador, de trazer análises que vão gerar, né, essa conexão. Por quê? As pessoas querem conversar daquilo que é importante. Então, quando é importante? Quando você identifica, como eu falei, né, os 5W2H da vida, né? E aí você entende aonde você pode ser assertivo, né? Aonde você pode ganhar a atenção das pessoas dentro do negócio. E aí, naturalmente, uma vez que você entende esse ambiente de negócio, você começa a atuar em cima disso. Então, nesse evento, você vai ver também como você pode fazer um mapeamento desse, como você pode mudar a sua estratégia de atuação sem perceber, né? Por muito pouco, você consegue diferenciar isso, né? Na forma de gerar resultado, na forma de se posicionar, de conversar no dia a dia. E o que espera o teu gestor? O que espera o teu diretor? Uma postura dessa. Ele quer uma pessoa de confiança, ele quer alguém que ele possa falar, ó, vem aqui, vamos conversar. Aconteceu isso e eu preciso desabafar. Então, quem já passou por isso, né? Então, esse construir, eu quero desabafar, vai naturalmente te tornar um cara já mais estratégico, que você vai perceber, opa, algo está mudando. Então, para você conquistar esse espaço, você precisa apresentar soluções, né, interessantes, uma ideia de um pensamento crítico em relação à melhoria do negócio. Todos esses insights você vai ter a partir do momento que você mapeia, olha o negócio e a partir daí você cria e usa as ferramentas. E as ferramentas certas têm que estar alinhadas com o negócio, alinhadas com o seu plano. Não só o plano de execução das suas entregas, mas o seu plano de carreira também. Para você se posicionar, você tem que ter isso muito em mente do que vou fazer A, B, C e D, depois vai passar um ciclo, vamos avaliar resultado e eu vou poder também me valorizar por isso. Então, essa é a ideia que eu trago para que vocês façam, né? Executem, seja com essas pequenas ferramentas, pequenos insights que eu tenho trazido, ou os meus conteúdos, e você naturalmente aplique isso no dia a dia. Então isso vai começar a mudar o seu jogo, vai naturalmente facilitar, né, a sua execução no dia a dia, tá certo? Então é isso, espero aí que vocês possam aí aproveitar, usem essa apresentação, né, no dia a dia aí também, para criar outras visões, e se inspirem, né, com algumas dessas ideias para que você, na hora de construir um modelo de dados, seja no Excel, seja onde for, seja num modelo, num BI, você use exatamente isso que eu demonstrei aqui hoje. Se você não viu no começo, depois você pode assistir, vai ficar aqui disponível.
e baixar lá no Telegram esse modelinho que eu preparei aqui para vocês de ciclo de construção de dashboard, usando a metodologia do Data Analytics, para que você possa mapear esse primeiro estágio e depois, aí sim, uma vez que você tiver tudo pronto, mapear o segundo estágio dentro do jogo. Isso é um modelo dentro do meu curso, né, que está na etapa 3, na etapa controle, que é um dos meus pilares, né, de você analisar resultado, gerar dashboards, construir um storytelling na hora de contar a história do negócio, dos dados do negócio, e isso naturalmente vai te fazer decolar na sua carreira, tá certo? É isso, queria agradecer a todos que participaram, que contribuíram aí, que mandaram, né, um foguinho aí. Tamo junto e a gente vai seguindo nessa aqui, tá certo? Uma excelente noite para todos, uma boa noite, valeu, tchau, tchau.